Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem. A nossa videoaula de hoje será da disciplina de Língua Portuguesa e iremos estudar um pouco mais sobre as sílabas. E vamos começar a nossa aula com um momento de leitura de leite. A história tem como título Amigos, texto e ilustrações de Helmi Heine. Toda manhã, o galo Juvenal tinha de acordar os animais do sítio. É claro que o rato Frederico e o porco Valdemar lhe davam uma mãozinha, pois amigos de verdade sempre ajudam um ao outro. Depois, eles pegavam a bicicleta atrás do celeiro e saíam pedalando pela manhã afora. Nenhum caminho pedregoso era obstáculo para eles. Nenhuma curva fechada atrapalhava seu passeio. Nenhuma poça d'água era funda a ponto de assustá-los. Eles paravam para descansar na beira da lagoa. Gostavam de pegar as pedras lisinhas e chatas do chão e apostar para ver quem acertava mais longe dentro do lago. Depois, brincavam de esconde-esconde até não poderem mais. Um dia, o rato Frederico descobriu um velho barco entre os juncos. Então, decidiram os três tornar-se piratas, pois amigos de verdade sempre fazem as coisas juntos. O rato Frederico ficou no leme, o galo Juvenal se fez de vela, e o porco Valdemar funcionava como rolha. Ele tapava os buracos do velho barco com seu corpo enorme. Então, lançaram-se à aventura. Em apenas um dia, já tinham dominado toda a lagoa. Mas a fome chegou e trouxe os piratas de volta à terra. Para comer o quê? Primeiro eles tentaram pescar, mas as iscas estavam um pouco nervosas e resmungavam tanto que espantavam os peixes. Então eles foram colher cerejas e dividiram as cerejas assim: uma cereja para o galo Juvenal, uma para o rato Frederico e duas para o porco Valdemar, que era o pirata mais faminto. O rato Frederico achou que assim estava direito, mas o galo Juvenal protestou. Por isso, acabou também ganhando alguns caroços. Quando acabaram de comer, o porco Valdemar precisou ir ao matinho, e os outros dois também. Logo, as sombras começaram a ficar cada vez mais compridas. E eles voltaram para casa. Atrás do galinheiro, perto do tonel onde se guardava a água da chuva, juraram amizade eterna e decidiram nunca mais se separar. Naquela noite, decidiram dormir juntos na casa do rato Frederico, mas o galo Juvenal ficou entalado. Por causa disso, eles resolveram pernoitar no chiqueiro onde morava o porco Valdemar. O problema é que o rato Frederico tinha um nariz muito sensível. Então os três resolveram ir para o galinheiro. Só que o peso do porco Valdemar provocou um pequeno acidente. Por isso, não tiveram remédio senão se dizerem boa noite e ir cada um para sua própria cama. Mas nos sonhos, lá estavam eles juntos novamente, pois amigos de verdade ninguém pode separar. Como é bom ter amigos por perto, todo dia, o dia inteiro. O galo Juvenal, o rato Frederico e o porco Valdemar sabem bem disso. Desde o raiar do sol até o cintilar das estrelas, eles estão sempre juntos. Afinal, amigos de verdade são para isso: conversar, brincar, ajudar um ao outro, viver aventuras inesquecíveis. E dando continuidade à nossa aula, agora iremos estudar um pouco sobre o conteúdo que eu falei lá no início. Hoje nós iremos estudar um pouco mais sobre as sílabas.
E como nós já sabemos, com as letras do alfabeto nós podemos formar várias palavras. E estas palavras são formadas por pequenos pedacinhos, aos quais nós chamamos de sílabas. Mas o que é uma sílaba? Então, a sílaba é o som que se pronuncia de uma vez só. Por exemplo, aqui na palavra amado. Quando a gente vai pronunciar cada pedacinho, então nós temos 3 pedacinhos. A, ma, do. 3 sílabas. Quando a gente vai ler, a gente não lê letra separada. A, M, A, D, O. Não. Esses pedacinhos que a gente pronuncia a cada vez são as chamadas sílabas. Então, aqui na palavra nós temos 3 sílabas. A, ma, do. Podemos ter sílabas formadas por somente uma vogal, como por exemplo a sílaba A na palavra amor. Consoante mais vogal, como por exemplo a sílaba já na palavra jaca, onde nós temos a consoante J e a vogal A. Vogal mais consoante, como por exemplo a sílaba an na palavra andar. Consoante mais vogal, como por exemplo a sílaba lhó na palavra galho. Consoante mais vogal, como por exemplo a sílaba gui na palavra guiso, assim como também há outras formas. Além disso, nós podemos classificar as palavras de acordo com o número de sílabas. Então, nós vamos ter palavras monossílabas, que são formadas apenas com uma sílaba, como por exemplo a palavra mãe. Palavras dissílabas, formadas por 2 sílabas, como exemplo a palavra tinta. Palavras trissílabas, que são formadas por 3 sílabas, por exemplo a palavra coelho, coelho. E palavras polissílabas, que são formadas por 4 sílabas ou mais. Por exemplo, a palavra jabuticaba, que nós temos 5 sílabas. E aqui, vamos chegando ao final de mais uma aula. Agora é a hora da atividade. A todos vocês, uma boa atividade, bons estudos e até a próxima aula.